galera, nesse vídeo agora a gente vai fechar aquela ideia que a gente começou quando a gente foi falar de neuroaprendizagem. E eu falei para vocês que ia responder 5 perguntinhas. A primeira eu já respondi naquele vídeo anterior. Como é que a gente aprende? Reconfigurando nossas redes sinápticas. E isso tem um nome científico, chama-se neuroplasticidade. Então, nesse vídeo agora eu vou responder outras 4 perguntinhas, tá certo? Aí você vai entender perfeitamente como é que o nosso cérebro funciona. A pergunta agora, então, a segunda pergunta é essa. Por que a gente estuda? Você teria como me responder? Você sabe por que você estuda? E vou dizer, só tem um motivo. A gente estuda para ficar mais inteligente. E você está lembrado que eu falei para você que para a gente ficar mais inteligente, nós temos que 3 passos nós temos que ter. O primeiro é ler por prazer, virar leitor, né? Mas um leitor com prazer. O segundo passo é começar a ser estudante. Então, você assistir a videoaula e logo que terminar a videoaula, você tem que estar ávido para estudar. E já disse isso, vou repetir tantas e quantas vezes for necessário. Quanto mais você se tornar autodidata, mais próximo você vai estar da sua aprovação no vestibular ou no concurso que você quiser prestar. Guardem isso. A videoaula é importante? É. A aula presencial é importante? É. Mas infinitamente mais importante do que a aula ou que a videoaula é o seu momento de estudo. Ele é que vai ser decisivo para você ser aprovado. Agora, não esqueça, você precisa de uma boa noite de sono. É uma bobagem quando alguém fala, você vai prestar medicina, um curso concorrido, você tem que estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia. Isso é gente boba, que não sabe o que está falando. Quando eu ouço isso de alguém, falou, opa, vai pesquisar, vai estudar, né? Isso depende de cada um. Tem gente que, às vezes, com 4 horas que estudar por dia, aula dada, aula estudada, hoje, acabou. Vai ficar fácil de você aprender. Você vai perceber que com essas técnicas você vai estudar muito menos e vai aprender muito mais. E o que é ser inteligente, então? Se a gente estuda para para a gente poder ser mais inteligente. É simples. Inteligência é a gente poder reconhecer padrão. Olha a figurinha que está aí que eu estou colocando para vocês. Dessas 5 carinhas, vamos numerar as 3 de cima, de 1, 2, 3, e as 2 de baixo, 4 e 5. Qual que você acha que é a carinha que está sobrando? Vou repetir. Inteligência é a capacidade que a gente tem de reconhecer padrão. Qual carinha que está sobrando? Isso, é a carinha 4, não é? Olha lá para você ver. Por que é a 4? Olha, porque compara com as carinhas de cima. Olha a diferença da boquinha. As outras, a 2 e a 5, a boquinha está para baixo, né? Ele está chateadinho. E essa 4 é a boquinha que está sobrando. Perceberam ou não? Inteligência é isso. Habilidade para reconhecer padrão. Ou, como eu coloquei aí, habilidade para reconhecer as regrinhas. Vai passar no vestibular aquele aluno que ficou mais inteligente. Aquele aluno que se tornou estudante. Tá claro? Então, respondendo a perguntinha aí. Por que a gente estuda, então? Para ficar mais inteligente. Isto é, para você, então, conquistar, né, as coisas importantes na vida. Ter um emprego digno, né, poder dar dignidade para a tua família, tá certo? Isto é, a gente estuda para ser mais feliz, né? E quem consegue ficar mais inteligente vai ser mais feliz. Respondida essa primeira perguntinha, por que a gente estuda? Isso mesmo, é para ficar mais... E todo dia você pode ficar mais inteligente. Terceira pergunta que eu vou responder para vocês aí é como que se estuda? Como, gente? Como é que estuda? É só lendo? Hein? É só ouvindo? Não. Estuda-se exclusivamente escrevendo ou desenhando. Ah, professor, eu não posso digitar, porque depois eu fico com os arquivos. Digitar, você vai jogar seu tempo no lixo.
Pode, se você quiser depois ter o arquivo, depois que você estudou, depois que você escreveu, aí beleza, pode fazer os arquivos, não tem problema nenhum. Tá claro? Se quiser digitar lá no computador, mas antes tem que, você se quiser aprender, logicamente você tem que estudar. E estudar significa escrever ou desenhar, e coisa que desafie seu cérebro. Entender então direitinho que se eu vou estudar, e outra coisa, hein? Estudar é solitário, é sozinho. Não existe essa bobagem de estudo em grupo. Isso é gente que não sabe o que está falando. Se é estudo, é individual. Ah, cara, mas eu não posso explicar a matéria para o colega? Pode, é até uma boa maneira de se aprender. Mas a hora que você está explicando, você está fazendo o seu colega entender. A hora que você quiser aprender, é sozinho, e escrevendo ou desenhando. Então, respondendo a perguntinha, como é que se escreve? Escreve-se para estudar. Então, a perguntinha que eu ia responder, como que se estuda? Eu inverti a pergunta aí, né? A gente estuda escrevendo ou desenhando. Ficou claro isso? E não esqueça nunca, estudar é um ato solitário. Por isso que a gente tem as baias, né? Porque senão a gente tinha mesa para você ficar estudando em grupo. Tá claro? Vamos então para a quarta perguntinha. Quando que você deve estudar? Ah, professor, eu assisto, porque tem gente que fala, eu estudo à noite. Não, estudar, você já entendeu o que é, né? Se você vai para uma sala de aula, você está assistindo uma videoaula, você vai entender. Então, se você, quando você estava frequentando aula, o seu turno de assistir aula era à noite, tinha gente que fala, não, eu vou dormir depois da aula e no outro dia de manhã eu vou estudar. Já zangou tudo, porque dormiu, você já entendeu, né? Vai tudo para o lixo. Então, sempre você tem que estudar após a aula. Ah, Jacaré, se eu assistir aula à noite, tem que estudar após a aula? Exatamente isso. Não precisa estudar muito não, pode ser pouco, mas tem que ser após a aula. Então, assistir uma videoaula, não dá para você falar, ah, agora eu vou dormir, vou descansar. Jogou seu tempo no lixo. Assistiu a videoaula, você tem que estudar. Então, você tem que estudar sempre o mais próximo da aula. E vou dizer mais, tome cuidado. Se você assistiu uma aula e não fez nenhuma atividade, você jogou fora seu tempo. Tem que ter sempre um exercício para você fazer, tem que ter sempre uma teoria para você estudar. Então, ah, mas eu assisti uma aula presencial, o professor não deu tarefa. Inventa a tarefa, vai atrás do exercício. Porque se não tiver tarefa, você não vai aprender. Isso está claro? Então, quando que você deve estudar? Você deve estudar sempre o mais próximo da aula. Por isso, aquele mantra dos vencedores. A aula assistida tem que ser aula estudada e tem que ser hoje. Agora, não esqueça, hein? Precisa de uma boa noite de sono. Então, agora nós vamos para a última perguntinha. Quanto, que você deve estudar? Quanto? Qual é o tempo que você deve estudar? Então, eu já falei para você, essa bobagem de estudar 8 horas por dia, 10 horas por dia, é bobagem. Tá claro? O que você tem que fazer é, aquelas aulas que você assistiu na videoaula hoje, são as aulas que você vai estudar. Então, por isso que você tem que fazer um cronograma. Quando a aula presencial fica fácil. Aquelas aulas dadas naquele dia é o que você vai estudar. Tá claro? Então, teve um italiano chamado Francesco Cirillo que criou uma técnica. A mãe dele tinha um timerzinho que era um tomate. E esse timerzinho marcava 25 minutos. E esse cara ficou rico com isso quando ele entrou na faculdade. Porque ele falou, eu vou escrever um livro, isso em 1980, para ensinar as pessoas um método eficaz de estudar. E ele criou a técnica, deu o nome da técnica de tomate, chama técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? É você estudar 25 minutos, descansar 5. Estuda 25, descansa 5. 25, descansa 5. Na quarta vez que inteirou os 25 minutos, você tem que ter um descanso maior de 30 minutos. A única coisa errada nessa técnica é o tempo de descanso. 5 minutos não é suficiente para refazer a enzima que é produzida no nosso cérebro. E esse cara ficou muito rico vendendo esse livro. Só que na época não tinha tomografia computadorizada, então não tinha como provar se esse intervalo era assim, que era mais, era menos. Hoje nós sabemos.
Você precisa, no mínimo, de 10 minutos de descanso para refazer a enzima. Tem algum aluno que vai precisar de 15, você vai perceber isso. Acho, cara, mas eu em 25 minutos tenho que cronometrar. Não, você pode ir até 40 minutos. Está provado cientificamente que o nosso cérebro consegue ficar concentrado até 40 minutos. Então, mas você não precisa cronometrar, não. Começou a estudar, começou a pensar outras coisas, para. Então, você tem que começar com o pensamento concentrado. Se passar 20 minutos, você já começou a pensar, ai, será que vai chover hoje? Pode parar. E aí descansa no mínimo 10. E não precisa passar de 15, que aí a enzima refaz e você continua estudando. Jacaré, quanto tempo você recomenda? Não sei. Você é que vai ver. O que você precisa é isso. Aula dada ou aula assistida, agora na videoaula, tem que ser aula estudada e tem que ser hoje. E não vai mais do que 40 minutos por intervalo. É lógico, se você quiser estudar 4 horas por dia, está ótimo, 5 horas, se você achar que é necessário, 6 horas. Mas eu não recomendo nunca você fazer essa loucura de estudar 8 horas por dia. Não há necessidade. E principalmente sendo direto, então aí que não vai adiantar nada. Você só vai ter rendimento nos 40 primeiros minutos. Então nunca esqueça disso. Por isso que aqui no Isaac Newton a gente tem lá o sono polifásico, lá no nosso redor. Porque o aluno já sabe. Né? Se o tempo, para mim, por exemplo, é meia hora. Eu não consigo ficar concentrado mais que meia hora. E aí eu dou uma paradinha de 10. Como vocês estão em casa, fica fácil. Né? Vai lá aguar o jardim, vai lá conversar com seus pais, né? Naqueles 10 minutinhos, depois você volta. Aí eu não estou perdendo, não está perdendo tempo, não. Qual bobagem você está falando? Está ganhando, né? Em termos intelectuais. Tá claro? Então, guardem isso. E qual que é o melhor ritmo de estudo, então? Para mim, aí eu vou falar a minha experiência. Eu estudo meia hora de forma intensa e descanso. Tem dias, às vezes, que eu estou mais tranquilo, é 10 minutos. Tem dia que eu estou com a cabeça um pouco mais tumultuada e eu descanso 15. Mas também não mais que isso. E nesse intervalo, repito, não vá para as redes sociais, porque esse intervalo vai passar a ser meia hora e às vezes você nem volta para estudar depois. Então, por favor, vai fazer alguma coisa agradável. Vai fazer um exercício físico, vai fazer uma caminhada no quintal da sua casa. Não pode sair na rua, você já sabe disso, né? Nós estamos em isolamento social. Então, por favor, cuidado. Essa é a ideia, então, da gente ter claro que a gente não tem alternativa. Ou você estuda conforme o seu cérebro funciona, ou vai jogar seu tempo no lixo. Você está perdendo tempo. Tá? Gente que estuda direto, 3 horas, 4 horas, bobagem. Bobagem. Porque só vai aproveitar, no máximo, os 40 minutos, tá? Obedeça a forma como o seu cérebro funciona. E aí você vai perceber, você vai estudar muito menos, em termos de tempo, mas vai aprender infinitamente mais. Sabe por quê? Porque você vai estar estudando melhor. Eu espero, então, que essas dicas sejam preciosas para você, que você possa segui-las. Então, só para fechar, quando que você deve estudar? Quanto, perdão. O quanto você já sabe, né? Mais próximo da aula. Agora, essa última perguntinha. Quanto? Quantas horas? Aí é você que vai definir. Mas sempre estudar pouco. Nunca mais do que 40 minutos direto, sem ter um descanso de 10 a 15. Repete isso 4 vezes, e aí você tem um descanso maior de meia hora. E depois volta de novo. É assim que o nosso cérebro funciona. Então, tem que ficar claro, as aulas têm que ser estudadas no mesmo dia, antes que se passe uma noite de sono. Dormiu, vai tudo para o lixo. E o grande segredo agora, para a gente encerrar, de quem é aprovado, é aquele aluno que tem a chave, tem o segredo da aprovação. E sabe qual é essa chave? Começa com a letra R, né? E essa letra R é o R de revisar, de relembrar, de recordar. E aí depois, num outro vídeo, eu vou mostrar para você a curva do esquecimento, de quanto em quanto tempo você tem que fazer as revisões. Tá certo? Então, quando você está estudando um assunto novo, depois de 20 minutos,
você tem que fazer a primeira revisão. Na hora que você, no primeiro Pomodoro, naquele primeiro intervalo, pode ser 20, pode ser 30, faz a primeira revisão. A segunda revisão, depois de um dia. Então, hoje você assistiu às videoaulas de História, Física e Matemática. Hoje, você assistiu às videoaulas. Amanhã, na hora que você for começar a assistir às videoaulas, você revisa essas 3 videoaulas que você assistiu hoje. Refazendo os mapas mentais ou conceituais, né? Se você não quiser montar mapa conceitual, você monta mapa mental. Se você não quiser fazer isso, você trabalha com palavra-chave. Se você não quiser fazer nem isso, pense em fazer uma colinha. Lógico que você não vai levar para o vestibular, tá certo? Mas pense em fazer uma colinha. E o que você vai colocar na prova? Na sua cola, que vai ser muito útil na sua prova do concurso vestibular. Exatamente aquilo que é importante. Então veja que o pulo do gato para você ser aprovado no vestibular é fazer as revisões. Então, só para a gente fechar esse assunto, eu montei um mapa conceitual aí e vou juntar as 2 videoaulas. O que nós estávamos falando é na neuroaprendizagem. É como é que o nosso cérebro funciona para aprender. A primeira pergunta que eu respondi foi essa. Como é que a gente aprende? Ficou faltando aqui o ponto de interrogação. Então, como é que nós aprendemos? Vocês entenderam, né? Reconfigurando as redes sinápticas, que nós chamamos de neuroplasticidade. E aí, na hora que a gente vai estudar, aí eu tenho mais 4 perguntinhas a ser respondidas. Por que a gente estuda? Para ficar mais inteligente. E vai passar no vestibular quem ficar mais inteligente. Como é que a gente estuda? Escrevendo ou desenhando, se você tem habilidade para desenhar. Se não tem, escreve. A outra pergunta é quando que você deve estudar? Quando, hein? Sempre após se assistir a videoaula. Sempre. Necessariamente. O mais próximo da videoaula. E, finalmente, quanto tempo você deve estudar direto? Nunca mais que 40 minutos. Sem fazer os intervalos de 10 ou 15 minutos. Repete esse ciclo 4 vezes. Quando inteirar a 4ª vez, você tem que ter um descanso maior de meia hora. Eu estou falando isso cientificamente. Tá claro? E aí, o grande segredo de quem vai ter o orgulho de ser universitário em 2021. É aquele aluno que fizer as revisões. Primeira revisão depois do primeiro Pomodoro, depois da primeira parada que você tiver, você faz a revisão, quando o assunto é novo. No dia seguinte, tem que fazer a revisão da matéria anterior. Depois, nos fins de semana, você revisa a semana toda. E é legal porque você tem as videoaulas, você pode voltar nas aulas, aí vai ficar muito legal a hora que você aprender a usar essa ferramenta online que nós estamos te oferecendo aí. Então, na hora que chegar no sábado e no domingo, você revisa a semana toda. Depois, qual é a próxima revisão? Depois de um mês. Aí, depois de um mês, você revisa o mês inteirinho no sábado e domingo. Ah, sábado e domingo tem que estudar? Óbvio. Lembra que eu fiz a comparação? Estudar é igual a escovar dente. Não é porque é sábado e domingo que você não vai escovar dente. Beleza? E depois a última revisão depois de 2 meses. Aí depois de 2 meses você revisa os 2 meses todos. E aí você vai ver o seu desempenho. É só você comparar. Se você prestou Enem no ano passado. Compara com a sua nota agora. É simples. É simples. Acredite em mim. Você vai ver a diferença no seu desempenho. Se você estudar 2 meses sem fazer uma revisão, sabe o que vai acontecer? Você só vai conseguir reter 10%. Isso é provado. Isso é a curva de esquecimento. Foi um cientista alemão que provou isso. Hermann Ebbinghaus. Coloca aí no Google, para você ver o que eu estou falando. Curva do esquecimento. Isto é, se em 2 meses você não revisou nada, você vai perder 90% que você aprendeu. Conclusão? Jogou seu tempo no lixo. Espero que você siga esses conselhos, porque o que eu estou falando para vocês é científico. E quero desejar aqui a vocês bons estudos. Forte abraço e muito obrigado por sua atenção.